Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu vou conversar com vocês hoje sobre armazenamento de objetos. É um assunto super interessante, porque o mundo das nuvens, o mundo de armazenamento massivo de dados não estruturados, estão girando em torno desse tipo de tecnologia. E eu observo que poucas pessoas realmente saibam o que é armazenamento de objeto. E a ideia hoje é passar para vocês o que vem a ser armazenamento de objeto, o que é objeto, casos de uso, onde realmente você pode usar ou não o armazenamento em objetos. Então vamos nos divertir sobre os principais conceitos dessa tecnologia que a cada dia vem crescendo mais. Bem, primeiro nós temos que fazer um comparativo entre armazenamento bloco, armazenamento de arquivos e armazenamento de objeto. Bem, o armazenamento em bloco a aplicação conversa diretamente com o subsistema de armazenamento, o Storage Array, tá? Onde não existe nenhuma camada de sistema de arquivos gerenciado por um sistema operacional. Normalmente, a aplicação conversa diretamente com o bloco, diretamente com o equipamento, com o armazenamento cru dentro daquela estrutura. Tá? Então, por exemplo, alguns blocos de dados conversam diretamente com esse ambiente. Por exemplo, Oracle, SQL Server, são exemplos clássicos de banco de dados que conversam diretamente com o storage sem precisar de sistema operacional, sem precisar de sistema de arquivos. Então a tendência é que o armazenamento fique diretamente no disco e gerenciado pela própria aplicação. Muito bem, aí nós vamos para o segundo módulo, que é justamente o sistema de arquivos. Normalmente o sistema de arquivos ele é uma entidade do sistema operacional cuja função é armazenar e recuperar dados de uma forma organizada. Para isso, o sistema operacional faz uso do negócio chamado file system ou sistema de arquivos que utiliza uma hierarquia, né, como se fosse uma árvore de cabeça para baixo, onde você tem a raiz e você vai navegando pelas pastas ou pelos diretórios até chegar nas folhas, que é onde o seu dado está armazenado. Obviamente, isso requer um tempo de procura maior, um processo de gerência de metadados, que é justamente eu ficar perguntando onde é que está aquele arquivo, qual o pedaço dele, onde é que ele está. Então, isso é um processo que demanda um processamento muito grande e às vezes acaba gerando uma latência muito grande quando você tem um sistema de arquivos gigantesco para gerenciar petas ou hexas ou zettabytes de informações. Para isso, uma forma de você endereçar esse tipo de problema, você precisa armazenar uma quantidade gigantesca de dados, nasceu o armazenamento em objetos, que já foi criado pensando em armazenar dados não estruturados. Tá? Então não existe uma hierarquia, no máximo que você vai ter um ambiente em 1 ou 2 níveis, onde você guarda os seus dados ali e recupera no momento que você achar adequado. Um comparativo é feito com o Valet, tá? Onde você vai almoçar numa churrascaria, aí tem lá o Valet, você entrega o seu carro, ele dá para você um ticket, tá? E você não sabe exatamente aonde que o Valet guardou o seu carro. Você sabe que ele colocou em algum lugar. E quando você devolve o ticket para ele, ele vai buscar essa informação. Então, no armazenamento de objeto, é exatamente assim que funciona. Então, você recebe um ticket, que é um ID, um identificador, em que, no qualquer momento que ele receber aquela informação, ele sabe da onde tem que buscar aquele dado e entregar isso para você. Então, esses são os 3 modelos que nós temos na atualidade que conseguimos armazenar dados. Lembrando que NFS, CIFS são protocolos que interagem com sistemas de arquivo. E, na verdade, eles não são sistemas de armazenagem, são protocolos que estão acima da camada de armazenagem, que interagem o lado cliente com o lado supervisor, que monta sistemas localmente que estejam remotos, tá? Ou vice-versa, para que você interaja e consiga fazer o armazenamento de dados. Mas ele não é um protocolo nativo de armazenar dados em alguma coisa. Na verdade, ele está acima dessa camada de armazenamento. Então, muito cuidado, que isso gera uma confusão muito grande. NFS e CIFS não são sistemas de controle de armazenamento. Na verdade, eles estão na camada de aplicação, a camada superior, que montam sistemas de arquivos remotos como se fossem locais. Então, esse é um primeiro ponto importante. Bem, aqui nós podemos ver que onde a parte de objeto
está incluso, né? Observe que a parte de bloco está em basicamente dados estruturados, banco de dados, tá? Em algumas centenas não chega nem a milhões, tá? Algumas centenas de informações, dezenas ou milhares de informações. A parte de armazenamento e arquivos. Eu posso dizer que ele já consegue estar acima de terabytes, tá, gente? Mas normalmente isso aí nós encaixamos como sistemas de arquivos paralelos ou sistema de arquivo distribuído, tá? Que é um outro método na qual me permite crescer de uma escala bem grande, chegando até iotabyte em alguns sistemas de arquivos, mas está muito mais ligado a sistemas distribuídos. Agora, quando tem um sistema de arquivos tradicional, ele não passa de alguns teras, mais ou menos de 8 a 16 teras. Tá? Alguns sistemas de arquivos chegam até exabytes, como o caso do XFS ou do Zeta File System, mas a gente cai num problema que isso nunca foi testado e validado com segurança para chegar nesse tipo de armazenamento. Na verdade, a estrutura interna permite chegar, mas na prática nunca ninguém no mundo real conseguiu chegar nesse nível de granularidade. E o objeto, armazenamento do objeto, ele foi criado justamente para armazenar dados semi-estruturados, como XML, JSON, dentre outros formatos semi-estruturados, e não estruturados, dados, voz, vídeo, arquivo PDF, TXT, doc, voz, e aí vai. Tá? Bem, tudo isso segue um padrão que nós chamamos de modelo CAP, que é consistência, disponibilidade e particionamento. Primeiro, a consistência garante que todos os clientes podem ver os seus dados atuais sem atualizações ou que tenha sofrido apagamento ou deleção. Isso significa que se eu quero um dado que tenha consistência, o que eu apagar agora, o outro lado tem que ver automaticamente essa alteração ou essa deleção. Tá? Isso nós chamamos de consistência estrita, uma consistência forte. Apaguei de um lado, o outro lado não consegue ver. Uma consistência fraca ou consistência eventual significa que eu posso estar apagando meu dado aqui no Brasil, mas o cara que está acessando nos Estados Unidos ou no Japão pode continuar vendo aquela informação. Até que, numa determinada hora, eles vão convergir e o que eu apaguei aqui acaba sendo visto como apagado também nas duas extremidades. Esse é o modelo que é comumente usado em armazenamento e objeto. Tá? É o que nós chamamos de consistência eventual. Ou seja, o que eu gravei agora não quer dizer que eu vá ver nas outras extremidades. Então, esse é um conceito super importante que tem que ser colocado para vocês, para não haver problema no momento que você usar alguns produtos que utilizam consistência eventual, cai numa situação de você ter gravado um arquivo agora, atualizado um arquivo agora, mas lá nos Estados Unidos ou qualquer outro lugar do mundo, a pessoa não viu essa atualização. Então, cuidado com esse conceito. Falando um pouco mais sobre consistência eventual, acho que eu passei umzinho aqui, mas vou voltar. Pronto. A consistência eventual, ou a consistência, é uma característica da implementação do sistema de armazenamento e objeto. Então, não existe um padrão para isso. Diferentes produtos podem ter diferentes arquiteturas, tá? Que diferem basicamente no modelo de consistência. Então, eu posso, por exemplo, ter um ambiente de armazenamento em objeto com consistência forte. Depende muito do produto. Tá? Como, por exemplo, a IBM tem lá o IBM Cloud Object Storage que tem consistência forte. Agora, se você usar, por exemplo, o OpenStack Swift, a consistência é fraca, ou uma consistência eventual. Nada garante que uma região vai ter o mesmo dado que o cara atualizou numa outra região. Mas eu posso criar um ambiente de múltiplas regiões com consistência forte. O problema de você manter consistência forte é que você gera problema de lock. Tá? A aplicação só pode ser liberada no momento que todas as extremidades estejam consistentes, estejam com o mesmo dado. Isso acaba injetando latência. Então, quando você constrói aplicações em que a consistência não é algo que vai afetar o andamento da sua aplicação, você pode usar uma consistência fraca. Então, volto a dizer, tudo depende da aplicação que você está usando. Então, quando a gente escreve um objeto,
a escrita daquele objeto pode não ser mostrado para as outras localidades até que a atualização estejam completas. Da mesma forma, o apagamento, a deleção. Um objeto pode continuar a aparecer num container para uma região e para os outros está mostrado como apagado. Tá? Ou a mesma situação, eu acabo vendo uma versão agora aqui e o cara que está no Japão está vendo uma versão mais antiga. Então, novamente, tem que ser pensado na camada de aplicação, saber se sua aplicação permite trabalhar com consistência forte ou com consistência eventual. Nos casos de uso que eu vou mostrar para vocês lá na frente, nós vamos observar que elas são suscetíveis a trabalhar com consistência fraca ou consistência eventual. E o outro conceito é a disponibilidade. O sistema continua a operar da forma como estivesse esperando uma falha de algum dos nós. Tá? Nós vamos ver esse conceito principalmente em arrays de code, tá? E replicação. E particionamento, que significa que eu dividir o meu espaço de armazenamento em vários pedaços. Daí o nome partição, em que se eu perder uma partição, mesmo assim eu continuo a operar em outras regiões. Tá? Então, o modelo usado em armazenamento de objeto é o AP, que é basicamente ele espera uma melhor disponibilidade e tolerância à falha, mas trabalha com consistência eventual. Então ele está muito mais preocupado com a disponibilidade dos dados, com a quebra de determinada localidade, eu conseguir acessar o dado dos outros, do que com a consistência forte. Mas aí, se eu for trabalhar com um sistema de arquivo distribuído baseado em arquivo, ele está muito mais preocupado, por exemplo, a trabalhar com uma consistência forte, onde todos os clientes veem os dados atuais, independente de estarem atualizados ou deletados, ou seja, os dados estão consistentes em todas as suas extremidades, e também no caso da queda de uma localidade, eu consigo acessar esses mesmos dados de forma consistente de outras regiões. Tá? Então, dentro do modelo sistema distribuído, tá? Como sistema de arquivos paralelo, como o Lustre File System ou o SpectreScale da IBM, eles estão preocupados a trabalhar com consistência forte e tolerância a pedaços do File System. Já quando a gente trabalha com armazenamento de objeto, eu estou muito mais preocupado com a disponibilidade do meu dado e o particionamento dessas minhas informações. Então, aqui que se encaixa um modelo de armazenamento em objeto. E, obviamente, eu coloquei alguns pontos aqui interessantes. Tipicamente, não tem locking, ou seja, não existe o controle de escrita concorrente. A regrinha do jogo é o último que escreveu vence. Então, se a sua aplicação ela está preparada para esse modelo, maravilha. Agora, se você tem duas pessoas que precisam gravar naquele mesmo dado ao mesmo tempo e precisa manter uma consistência forte, então esse tipo de armazenamento não é para você. Então já começa por aí a nossa história. Tá? E todo objeto deve ser escrito com sucesso para ser confiável, ou que o mundo de TI gosta de chamar de committed, tá? Que a informação esteja consistente, uma operação atômica. E, obviamente, leituras por regiões são suportadas e as escritas não. Por quê? Porque ele não utiliza consistência forte. Então, o que eu posso apagar numa região A, pode ser que o pessoal na minha região B consiga ler aquela informação. E tudo isso é feito de forma assíncrona, em tempos diferentes, em ordens diferentes. Então, volto a dizer, cada caso é um caso, você tem que avaliar se o seu caso permite trabalhar com armazenamento de objeto ou não. Tá? Muito bem. Próximo ponto é entender o que é dado e metadado. Tá? Então, o que é metadado no mundo de arquivo tradicional? Metadados são as características do arquivo. Proprietário, a última hora de acesso, a última hora que o cara escreveu, a extensão do arquivo. Então, isso são os metadados tradicionais do mundo de arquivos. No mundo de objeto, tanto dados e metadados são gravados juntos, diferente do mundo de sistema de arquivos, onde dados e metadados podem ser gravados em áreas separadas. No caso de objeto, não, tudo é gravado junto com o seu conteúdo.
Então, o que é o metadado? Descreve o objeto, é armazenado junto com os atributos do mesmo, pode ser alterado, removido ou adicionado depois, quer dizer, o usuário ele pode acrescentar e pode fazer indexação. Então isso daqui, gente, o armazenamento, por exemplo, de metadados, gerenciamento de metadados, ele é muito útil para o pessoal que trabalha com Big Data, que precisa trabalhar com inteligência artificial, que precisa ler as características de um arquivo para gerar, por exemplo, um relatório, por exemplo, um relatório onde eu quero pegar determinadas imagens, agrupar aquelas imagens e tirar o insight daquele conteúdo. Então eu posso lançar aquelas informações, o sistema de inteligência artificial lê os metadados, agrupa cada um por suas características e eu consigo ver um cluster, um agrupamento de figuras, cada uma com características diferentes, e eu fazer uma análise estatística em cima disso daí. Isso não é só um dos exemplos de vários que eu posso citar para você aqui. E aqui um exemplo clássico, né? O metadado do sistema, tamanho do conteúdo, é uma imagem, o identificador, que seria uma assinatura digital daquele dado, um cálculo MD5 ou CH, que é a parte de segurança. E aqui são os dados que, do ponto de vista do cliente, ou seja, o que eu posso ter inserido depois, como brilho, latitude, longitude, altitude, abertura da imagem, e aí vai, tá? Então isso aqui pode ser adicionado. E obviamente os metadados podem ser de extremo valor, tal quanto o dado sozinho. Então isso para ambiente de machine learning, deep learning, inteligência artificial, que está na área de Big Data e Analytics, isso tem um peso muito grande na análise de características ou para que um algoritmo consiga interpretar essas informações e gerar um determinado resultado na saída. Então, só recapitulando, o Object Store gerencia o dado como um objeto, oposto ao sistema de arquivo que utiliza arquiteturas, hierarquias ou blocos. Os metadados são armazenados junto com o seu conteúdo. E ele acessa isso através do namespace único. O que é o espaço único? O único ponto de acesso. Eu posso ter vários ambientes, vários servidores, mas do ponto de vista da aplicação, eu acesso uma única localidade. E ele faz isso através dos protocolos HTTP, que utilizam o conceito de REST, que é a representação dos dados, o REST API, tal como o HTTP, S3 e o OpenStack Swift são os ambientes mais comuns, lembrando que S3 e OpenStack não é um protocolo, tá? É uma forma de representar o acesso ao dado. E essas duas formas de representação são o padrão aberto. Existem proprietários como Google, Azure, tá? Que utilizam outros métodos de acesso ao armazenamento de objeto, como a AMC. Então, cada empresa pode ter o seu conjunto de protocolos proprietários para acessar armazenamento de objeto. Mas os dois principais no mundo hoje, que são as duas representações abertas, é o S3 da AWS, da Amazon, e o OpenStack Swift da OpenStack. Tá? E, obviamente, ele foi projetado para trabalhar com um armazenamento massivo de dados não estruturado. E ele é a base de armazenamento em nuvem na atualidade. E aqui são alguns termos que são muito usados ao objeto. Elasticidade, que é a capacidade de crescer on the fly, simplesmente acrescento mais máquinas, ele cresce. Warm, que é o write only, read many, que é a capacidade de eu escrever uma vez e não alterar mais, somente ler. Exemplo, armazenamento das imagens padrão de cloud, onde eu preparo uma imagem e aquela imagem não vai ser modificada, porque aquela imagem é efêmera. Se aquela imagem desligar e ela volta com o mesmo conteúdo. Então ela pode ser do tipo warm. Acesso universal, ou seja, o único ponto de acesso, usando os padrões de representação S3, Swift e HTTP para acessar esses dados. Vamos falar um pouquinho sobre o Erase Code, que é uma forma de distribuição dos dados bem inteligente, interessante também. A capacidade de autocura, self-healing, ou seja, se o nó caiu, eu continuo operando até que aquele nó se conserte e volte a entrar no sistema como se nada tivesse acontecido. Escalabilidade ilimitada, ou seja, eu vou crescendo sob demanda de forma absurda. Baixo TCO, porque eu posso trabalhar com máquinas genéricas, PC de prateleira, e posso acrescentar. O exemplo clássico disso aí é o Swift e o Ceph, da Red Hat, o Gluster, pode trabalhar também para armazenamento de objeto, e o Ceph também, assim como as soluções proprietárias, como no caso da IBM com o Spectre Scale, também permite usar hardware genérico.
E on demand, que assim, você vai consumindo sob demanda. Tá? E tudo isso baseado em armazenamento definido por software, ou Software Defined Storage, que foi um tópico que eu já tinha conversado com vocês em aulas passadas. Muito bem, vamos falar sobre Erase Code. Erase Code, eu pego o meu dado, divido isso em vários pedaços e distribuo isso em várias máquinas que podem estar locais ou remotas. Nunca um único dado fica em um único local. Ele fica espalhado entre diversas localidades através de armazenamento em grade ou armazenamento em grid. Esse armazenamento pode ser máquinas ou discos espalhados. Muito bem. Então você pega um dado, divide ele, por exemplo, aqui em 1, 2, 3, 4, 5, 6 pedaços e acrescentei mais 3 pedaços. Então o meu dado tem 6 pedaços e o meu dígito, minha paridade tem 3. Então significa que o meu dado agora tem 9 pedaços. O algoritmo utilizado é o Reed-Solomon, onde o meu dado agora vai se compor não mais de 6 pedaços, mas de 9 pedaços. Então isso significa que eu posso perder até 3 discos ou 3 servidores, que ainda assim eu continuo acessando o meu dado. Então aqui, exemplo, é um caso onde eu perdi 2 dados e esses 2 dados são recuperados dos meus dígitos verificadores, das minhas paridades, e eu consigo remontar o dado e entregar o dado final para o usuário. Então isso que nós chamamos de Erase Encoding. Tá? Eu pego meu dado, fatio em vários pedaços. Então, meu dado original tem 6 pedaços, acrescento mais 3 pedaços de paridade, então meu dado agora passa a ter 9 pedaços. Então, significa que eu posso perder até 3 pedaços que eu consigo chegar na informação original. Que é fazendo isso que aconteceu aqui. Eu perdi 2 pedaços, busquei esses 2 pedaços dos meus dígitos de verificação e consegui remontar o dado do outro lado através dos pedaços restantes. Então, isso é o Erase Coding. Gente, a forma de acessar o ambiente de objeto é totalmente diferente, né? No mundo Unix, nós estamos acostumados a trabalhar com o padrão POSIX, quer dizer, são chamados ao sistema operacional, e tem lá o fopen, fclose, fsync, create, file, fclose, quer dizer, existe um conjunto de APIs para poder ser utilizado para trabalhar com armazenamento em disco. Aí tem lá um monte de comandos para trabalhar com NFS, SMB e aí vai. Então, uma infinidade de APIs que eu sou obrigado a consumir para programar para um sistema de arquivos. Quando a gente fala de API dentro de sistema de objetos, ele é extremamente diferente. Aqui é um exemplo clássico de como é que eu teria que fazer para escrever um arquivo no File System. Eu tenho que criar uma área temporária, eu vou ter que remover um link entre o dado temporário e o dado previamente existente, eu vou ter que escrever o conteúdo na área temporária, depois eu tenho que fazer um flush, ou seja, eu tenho que descarregar o conteúdo da memória e gravar em disco, fechar o arquivo, renomear e aí entregar para você. Ou seja, é um conjunto de operações que eu tenho que fazer para sobrescrever um arquivo. E para me sobrescrever um arquivo dentro de um armazenamento de objeto, eu observo que é realmente uma única linha onde eu vou chamar a API e vou passar como parâmetro o nome do bucket, o nome do objeto e o stream de entrada que eu quero fazer a alteração. Feito isso, ele vai sobrescrever aquele objeto, obviamente criando um outro objeto. Tá? Então ele é muito mais fácil no que tange a visão de desenvolvimento do que trabalhar com sistemas de arquivos tradicionais no processo, por exemplo, numa sobrescrita de arquivos. E tudo isso daí, gente, no armazenamento de objeto é feito através de métodos HTTP. Esse que é o famoso REST API, onde eu tenho os métodos de HTTP, GET, PUT, COPY, DELETE, READ, POST, tá? Onde nós fazemos operações em cima de um objeto. Então, basicamente, você tem uma imagem que é entregue via protocolo HTTP, que eu posso ter um load balance na frente para balancear isso daí, que vai acionar os meus nós de armazenamento e objeto. Então, na verdade, a minha aplicação faz um comando aqui, por exemplo, HTTP, Authentication Container, isso aqui no Swift, para coletar, buscar essa informação. Estou criando um objeto dentro de um Object Storage usando o método PUT. E aqui um comparativo, né? Caso de uso, basicamente dados frios,
backup, warm, archive, vamos falar na frente, né? E aqui quase todos os tipos de workload. Dependeram muito, por exemplo, na área de HPC, nós vamos trabalhar com um sistema de arquivo paralelo, nós precisamos de alto desempenho. Tipicamente escala de altas capacidades. Aqui não é tão alto assim. Objeto armazenamento de baixo custo. Aqui de baixo para alto, depende do use case. Global e ubíquo, ou seja, eu posso acessar de diversas regiões executando a comanda HTTP ao mesmo tempo. E também utilizar muito processo móvel. E aqui a capacidade de acesso global é limitada, porque eu estou limitado à replicação síncrona ou assíncrona. Isso me limita muito o meu ambiente. Tá? Um número X de máquinas que eu posso replicar. No armazenamento de objeto eu uso o REST API. No caso do arquivo eu vou usar APIs padrão POSIX. Tá? Open, Close, Write. Objetos imutáveis, ou seja, que não se modificam. Read Only. Ou versionamento. Eu tenho a versão 1, versão 2, versão 3. Você define a quantidade de versionamentos que você quer e você consegue voltar uma versão mais antiga. Para eu fazer isso dentro do modo de arquivo, eu tenho que usar a técnica de snapshot. E no caso de armazenamento de objeto, eu uso consistência eventual ou fraca, e obviamente de arquivo, porque por questões de garantir a integridade dos meus dados, eu mantenho uma consistência forte. Aqui um exemplo de uso de caso. Aqui eu tenho um ambiente onde eu vou armazenando dados de tudo quanto é lugar, tá? Aplicações de multimídia, gerado pelo usuário, imagens de saúde, tudo acessando via REST API, e eu vou armazenar isso no armazenamento em objeto. Um repositório único, entregando para várias aplicações. Obviamente, cada um tem o seu bucket ou o seu container para armazenar esse tipo de dado. Aqui eu tenho uma aplicação puramente de cloud, onde eu tenho o meu catálogo de aplicações, que é o que você consome numa nuvem, tá? E onde se está hospedando as suas aplicações. E a qualquer momento que você precisar ler ou gravar as informações, você busca esses dados de armazenamento em objeto. Então, qualquer operador de nuvem hoje tem um sistema de armazenamento em objeto. Então, esse é um exemplo típico de caso de uso de armazenamento para ambientes de cloud, onde você tem aplicações nativas de nuvem que precisam armazenar dados não estruturados. Aqui é uma outra visão, onde eu tenho um armazenamento focado em Big Data e Analytics, onde eu tenho dados, tudo quanto é tipo de dados estruturados, armazeno isso em objeto, crio um Data Lake, tá? E que eu posso consumir pelo Spark, eu posso consumir isso através do Hadoop, ou ambientes que vão precisar trabalhar com Machine Learning, Deep Learning, Inteligência Artificial, ou qualquer outra aplicação customizada, por exemplo, de telefonia celular, que eu preciso acessar essas informações armazenadas em Object Storage. Tudo isso através de REST API. Uma outra forma de você trabalhar com backup, tá? Eu tenho meus aplicativos de mercado que vão armazenar, que vão ser clientes do servidor de backup, que vai armazenar isso dentro de um armazenamento em objeto, que depois pode ser recuperado pelas aplicações fazendo um processo, por exemplo, de disaster recovery. Ou recuperar alguma informação que tenha sido apagada acidentalmente, ou que tenha sido danificada de forma acidental. Então é um outro exemplo de caso de uso para a parte de backup. Aqui eu tenho um armazenamento colaborativo, onde eu tenho, que é basicamente o que vocês enxergam hoje de 4Share ou Dropbox, onde eu tenho armazenamento em objeto, onde eu vou gravando todo tipo de dado ali dentro e eu vou colaborando entre vários departamentos ou várias pessoas que vão compartilhando esse acesso e distribuindo esse acesso entre eles. O Dropbox, o 4Share são exemplos tradicionais de armazenamento colaborativo. E também o armazenamento baseado em archive, aqueles dados que não são mais acessados com frequência, eu movimento isso e coloco isso dentro do ambiente de retenção de baixo custo no Object Storage. Ou seja, aqueles dados que muito pouco eu acesso, mas que eu preciso armazenar por questões jurídicas, ou então por questões de compliance, por algum tipo, quantos anos eu tenho que ficar aquela informação armazenada. Ou seja, aqueles dados pouco acessados, me libero espaço no storage caro e coloco isso barato no armazenamento tradicional em objeto. E alguns são exemplos de utilização. Como os clientes acessam o armazenamento em objeto? Basicamente, usando dois tipos de REST API, OpenStack Swift e Amazon. E, obviamente, existem outros proprietários, como a Microsoft Azure, Google Cloud com o Blob, e aí vai. Desculpa, o Azure com o Blob, e o Google Cloud com o Google Apps.
E outros protocolos proprietários, como o AMC Atmos e o DDN WOS. E aqui está justamente a ideia do que é REST, né? Representational State Transfer. Transferência de estados representativos. São baseados em URIs, que nós já vimos, né? Aquele comando HTTP enorme que te indica quais os recursos você vai acessar. Então, ele é baseado sem estado, ou seja, eu não sei o que está acontecendo no servidor, nem o servidor sabe da existência do lado do cliente. Obviamente é o cliente-servidor, e você pode ser cacheado para ganhar desempenho. A parte de desenvolvimento é extremamente simples. Todos os recursos e relacionamentos são identificados por localizadores de recursos universais, tá? E obviamente acionado por HTTP. Eu coloquei uma observação aqui importante: não existe padrão REST. É um estilo de arquitetura que a Amazon criou e que o OpenStack também criou e que outras empresas também criaram esses métodos. Só que o Swift, o OpenStack e o S3 AWS são os mais usados no mercado. Então, só para tirar a dúvida, né? No Swift a gente chama de container, na Amazon nós chamamos de bucket. Então, esse é o principal. E bucket também é chamado dentro do cloud, do Google Cloud Platform. Tá? Então, cada fabricante tem uma forma diferente de chamar o container, que é o local onde ele vai armazenar os seus objetos. Então, Swift chama container, Amazon chama bucket. E aqui são as formas de a gente poder acessar o conteúdo, né? Então, aqui é HTTP, servidor, porta, a versão API version, a conta, container, e aqui está o objeto. E aqui a autenticação, caso você faça necessário. Já no formato S3 é bem parecido, só que aí você não tem API version, você tem bucket, objeto. Então, teoricamente, ele é mais fácil de você manipular. Aí tem outros cabeçalhos, outras formas de autenticação diferentes do que é o Swift. Então, existe uma infinidade de clientes. Então, eu coloquei alguns exemplos, né, de clientes. Swift, cliente S3, então, curl, Boto, Poster, Swift Client, CyberDuck. Aqui também alguns exemplos para você acessar via S3. E aqui eu coloquei o exemplo do cliente que eu gosto muito de usar, que é o CyberDuck, que é bem simples. Eu coloquei aqui, existem vários protocolos que ele fala. Tá? E aqui eu coloquei os dois clientes que nós estamos discutindo, que é o Amazon S3 e o Swift, basicamente para ambiente OpenStack. E aqui que é o Poster, que é um plugin do Firefox para você manipular o conteúdo dos comandos HTTP, só que através de um plugin do Poster dentro do Firefox. E aqui manipulando isso por linha de comando. Então, se você usar um cliente, é muito mais fácil, né? Porque olha só o que a gente tem que fazer para olhar um objeto lá dentro do Swift. Né? Swift, OS Authentication, o URL, qual é a versão da autenticação, o nome do usuário, a senha, o nome do projeto, para ele listar para mim os containers. E a mesma forma, eu acessando isso no S3. Tá? Aqui como é que eu uso a biblioteca em Python para acessar as informações que estão dentro de um bucket. Tá? Só um nível de exemplo, e do ponto de vista do desenvolvedor, isso é muito mais simples. Olha, eu passo como padrão a conexão, S-Connection, todas as informações que eu preciso acessar, e aí eu passo como parâmetro essas informações de conexão e eu passo a acessar os meus dados. Algumas fontes de consulta, basicamente, eu trabalhei com alguns materiais da própria IBM e de um amigo meu, que é o Tarek Maluf, que trabalhei junto com ele na IBM. Tá? Peguei esse conteúdo para tentar mostrar para vocês como funciona o armazenamento que é muito usado hoje em nuvem, que é o famoso armazenamento em objeto. É isso aí, pessoal. Qualquer coisa, meus contatos estão aí. Só vou colocar um pouquinho aqui na frente os meus contatos, que vocês podem me encontrar no LinkedIn, vocês podem me encontrar no WhatsApp para tirar qualquer dúvida. E também eu tenho um portal de ensino à distância, onde eu publico diversos treinamentos sobre alta tecnologia, que vocês podem ter acesso, comprar esses cursos por um preço bem acessível, que é o hpcmaedus.com. E meus contatos estão ali no LinkedIn e meu contato no WhatsApp, caso vocês tenham alguma dúvida sobre o conteúdo, ou sobre o treinamento, ou sobre qualquer outro assunto. Muito obrigado, gente. Vejo vocês
nos próximos vídeos, nas próximas aulas. Muito obrigado.